Meus amigos, a gente vai conversar hoje no Papo em Dia sobre um tema que eu acho que está havendo uma certa confusão nas redes sociais há algum tempo, nos bate-papos aí em grupo, família. As pessoas não sabem exatamente o que é forma de governo, sistema político econômico e prática governamental. Eu acho que há uma certa confusão e toda hora as pessoas ficam se divagando e às vezes falando as mesmas coisas, às vezes falando coisas absurdas, às vezes coisas contrárias e às vezes coisas sem sentido. Então eu resolvi nesse vídeo aqui a gente fazer um papo em que de uma forma assim muito básica, uma forma bem rasa, eu vou dar umas definições aqui do que são essas coisas para a gente poder conversar, nos atualizarmos e a gente poder interagir com os nossos amigos, com os nossos familiares, de uma forma mais plausível. Mas antes disso, vai lá, dá um like, se inscreve no canal, compartilha e ajuda a gente a continuar fazendo esse dia, esse bate-papo, esse papo em dia, essa nossa relação de amizade perdurar mais tempo, tá bom? Vamos lá. Sistema político econômico é o que as pessoas ficam discutindo hoje, que basicamente se divide em capitalismo e socialismo. Ponto. Capitalismo e socialismo são sistemas econômicos que são adotados por governos para que, de alguma forma, da forma que o povo entenda, esse governo entenda, dirija-se os recursos daquele país. Simples. O capitalismo é um sistema de trocas criado e tem Adam Smith, o seu grande mentor, né? Nós temos Weber, que fala sobre liberalismo econômico. Enfim, é um sistema que se baseia na troca, na demanda, na oferta, né? Na procura, que tem como objetivo final o lucro. Simples assim, o capitalismo, o objetivo dele final é o lucro. O socialismo, ele seria, filosoficamente falando, ele seria uma evolução do capitalismo. De que forma? Que os meios de produção não ficassem na mão dos indivíduos privados, ficariam sob o controle de uma figura que foi criada chamada Estado. O Estado seria o mantenedor de todos os recursos providos da sociedade, e distribuiria isso de uma forma igualitária. Essa é a ideia do socialismo, é a distribuição por igual de todos os recursos que vêm da sociedade. O capitalismo, ele tem a crítica de que você faz com que o homem se sobreponha a outro homem porque a ganância, a ambição e, enfim, os meios de produção ficam na mão de poucas pessoas em detrimento de muitas. Isso gerava e gera uma grande desigualdade social em países, por exemplo, como o Brasil, que não tem um sistema de equilíbrio dessas finanças, e uma grande miséria. O socialismo tem a ideia, ao evoluir, ao criar essa figura do Estado, de que isso possa ser minimizado. Que o Estado, ao dividir os recursos da sociedade, seria um ente federal, um ente criado de forma concreta, apesar de ele ser um ente abstrato, vamos dizer assim, uma pessoa que não existe fisicamente, mas existe concretamente. O Estado, ele seria responsável, então, por essa diminuição da miséria, por essa equidade social maior. Ocorre que também aí haveria uma evolução. Essa evolução se chamaria comunismo. O comunismo seria, então, aquele sistema em que todos saberiam o que fazer, teriam seus direitos e deveres organizados, de forma que até essa figura do Estado não seria mais necessária. Bom, os três sistemas têm defeitos. O sistema capitalista, obviamente, ele é um sistema muito selvagem. Muitos desamparados, sem dinheiro, na miséria, não há equidade social, a gente sabe disso. Poucos são os detentores dos meios de produção, enfim, isso é chover no molhado. O socialismo também tem suas falhas. O Estado também cria uma elite de privilegiados. Então também há suas dificuldades,
e a gente pode entrar futuramente nesses assuntos de uma forma mais profunda. E o comunismo não existe. O comunismo ele existe na boca do povo, mas na prática ele não existe. Existe como nome de partido, existe na boca do povo, mas na prática filosófica, ele existe filosoficamente, mas na prática ele nunca não existiu. Ele foi utilizado como um pano de fundo, como um arcabouço político para alguns ditadores e para sistemas totalitários. Mas hoje nós vemos o socialismo, por exemplo, que é um viés considerado de esquerda porque ele tem uma pretensão social maior, apesar de que, se a gente estudar nas mídias os princípios do liberalismo e do capitalismo, nós veremos que a finalidade do sistema capitalista também é maravilhosa, também requer uma igualdade, requer toda uma compreensão, que futuramente a gente vai voltar a conversar sobre isso. Enfim, isso são sistemas econômicos. Formas de governo são outras coisas. Formas de governo é monarquia, anarquia e república. Monarquia tem que ter um rei, anarquia prescinde da figura real, e república que se divide dentro, hoje, é a mais difundida no mundo inteiro. Nós temos inclusive algumas monarquias, mas que também têm umas características de república, se mantém a figura real, mas são parlamentaristas. O que é o parlamentarismo? Aí nós entramos em outra esfera, que é a prática governista, prática governamental, que pode ser absolutista, pode ser uma democracia, pode ser presidencialista. Presidencialismo que, segundo Paulo Felipe Pérez, eu só vejo ter dado certo em um único lugar do mundo, os Estados Unidos, que são uma confederação, estados autônomos independentes interligados por um sistema de um governo federal que visa defender algumas características próprias de governabilidade: moeda, defesa de território e unidade. No Brasil, por exemplo, não dá certo, até porque nós temos um sistema uma constituição parlamentarista com um sistema federativo, presidencialista, quer dizer, uma coisa anacrônica. E nós temos o totalitarismo, que é a ditadura, não é verdade? Então, nós vamos voltar para futuramente um outro papo, no Papo em Dia, conversar sobre isso de uma forma mais profunda e mais clara. E para terminar hoje, eu quero indicar um livro de Lígia Fagundes Telles, A Estrutura da Bolha de Sabão. Lígia Fagundes, são 8 contos, merece ser lido e vocês precisam ler, porque ler faz com que nós sejamos mais reflexivos e mais profundos. Fiquem com Deus e paz e bem.